Me diverti muito com você. Rubinho, vamos falar o seguinte, eu quero começar lá de trás. Da onde que surgiu esse negócio da velocidade? Você era moleque que brincava de carrinho e fazia corrida com os amigos? Como é que era o Rubinho, moleque? Assim? É que é muito cedo, né? Eu lembro, por exemplo, eu com 2, 3 anos, alguma coisa assim num parque. Meu pai disse que é Águas de Lindóia, daí o pacote da pipoca furou e aí eu lembro dos patos correndo atrás de mim. Eu não tenho assim, depois disso, do que eu lembro, é o meu avô ligando pro meu pai falando assim, bom, traz ele aqui em casa porque a gente tem um presente para ele vai ganhar um passarinho. Uhum. Meu pai falou isso pra mim e tal, e era ainda naquele telefone que eu lembro bem, tomava uns baita choque na chuva de Interlagos, que eu morei em Interlagos minha vida inteira. Telefone de rodar, quando tinha 0, você falava, que merda, nem ligo pro cara, se é 0, nem ligo. E aí foi assim, eu cheguei na casa do meu avô, o passarinho era um kart. E nesse dia mesmo, ele já tinha organizado pra gente ir pro kartódromo, e a gente chegou no kartódromo, era um motor de 50 cilindradas, era pequeno, mas 6 anos, né? Pivetinho. E o kartódromo estava fechado, mas tinha a parte do estacionamento ali que estava aberto. E ali foi a minha primeira andada. E assim, o amor à primeira vista... Você lembra essa primeira vez? Eu lembro meu kartinho vermelho. E aí eu assim me identifiquei tanto e eu conheci o kart antes da escola, né? Porque a gente tem lá o maternal, eu morava em Interlagos, a situação do meu pai era uma situação que nunca me faltou comida, mas era uma situação humilde. Eu estudava num colégio municipal Miguel Vieira Ferreira, então, por exemplo, eu tenho orgulho de falar que até a 4ª série alguns dos mecânicos que estão lá ainda no kartódromo estudavam comigo. Uhum. Então a gente tem toda a mesma idade, eu tenho 48 hoje, mas eu fui parte de uma infância humilde, mas que fez com que eu pudesse entender que quando a gente acha que a gente tem problema, a gente tem que olhar um pouquinho para o lado, a gente tem que se permitir para que você possa resolver e saber que todo problema é resolvível para você ser mais forte. Então ali daquela paixão aí, chegaram pro meu pai e falaram assim, cara, o menininho é talentoso, cara. Bom, você já vai ter, de cara já mandou bem, então. Você vai ter que ganhar um dinheiro aí pra... E ele falou, pô, dono de materiais de construção, né? A Barrichello Materiais de Construção era ali na frente do portão 7 do autódromo. Quem foi pro autódromo passou na frente da loja. Então, que, assim, pra mim é muito como se fosse ontem, assim, sabe? De verdade... foi aquele momento, eu lembro do meu pai chegando para mim e falando assim, eu já entendi, vou trabalhar por você, mas eu preciso de 2 coisas. Do sono, 8 horas da noite, boa noite, eu não quero nem falar boa noite para você, você vai, e estudo. Então, eu me dediquei muito a isso. Isso com quantos anos essa conversa? Assim? Com 8. Porque foi no momento em que eu falei, pai, eu não aguento mais treinar, eu queria correr. Uhum. Teve muito disso, assim, pai, eu não aguento mais isso, pô, me leva para outro lugar. Então, era só Interlagos, depois fomos para Campinas, no circuitinho do Taquaral, depois fomos para Jaú, São Carlos, né? Então, quando a gente fala assim, eu que morei em Interlagos, tem o bairro da Cidade Dutra. A gente fala da Cidade Dutra pro mundo, porque depois aí, quando eu e meu pai, a gente ia, sei lá, a gente foi correr na França. Falei, meu Deus do céu, era uma delícia poder vivenciar do zero, né? Que a gente começou do zero. O meu tio, por parte da minha mãe, meu tio Dárcio, irmão da minha mãe, foi piloto. Infelizmente, nós perdemos meu avô muito cedo e ele teve que abandonar a carreira, porque o meu avô era dono de material de construção também, a Magozan, e foi daí que meu pai conheceu minha mãe. Então, a história se dá assim, ali em Interlagos, e aí meu tio, o Dárcio, ele era muito, muito bom, mas ele teve que parar de correr. Hoje tem equipe de Fórmula 3, já levei meu filho Dudu para andar no carro dele de Fórmula 3, ou seja, a vida, ela vai... Gira em torno. Né? Exatamente. Agora, dessa galera que corria com você lá atrás, alguém virou? Ou de vez em quando encontram você na rua e falam assim, ô, Rubinho... Eu corri com você lá atrás. Alguém virou piloto? Quando você encontra essa galera, ainda existe isso? Ou não? Interlagos, muitos dos meus amigos eram ali pretendentes a piloto. Então, na minha rua morava
O meu irmão, que acabou de correr, de Stock Car na minha equipe, que é o Max Wilson, a gente morava na mesma rua. Então, brincadeira de criança ali, taco, futebol, aquela coisa toda. E ele chegou até ser piloto de testes de Fórmula 1 e correu nas melhores categorias do mundo. Não foi piloto de Fórmula 1. Mas tem muita gente daquela época e tem muito disso que você me fala. Olha, estudei com você no Miguel. Isso não tem nem como lembrar, mas é... Então teu irmão também teve uma carreira, é isso? Não, eu digo irmão não de sangue, mas então teve muitos amigos que tentaram, que foram, o Tony Kanaan, por exemplo, perdeu o pai quando tinha 10 anos e meu pai cuidou da carreira dele, ele chegou à Fórmula Indy. Então eu tenho muitos amigos que foram subindo.